Nós somos médicos. Somos esportistas. Nós somos bailarinas. Sou juiz de direito. Sou presidente. Eu sou policial. Professora de inglês. Sou chefe de cozinha. Profissionais liberais. Somos da área de abastecimento. Somos militares. Eu sou o pastor. Servimos ao Senhor, fazendo diferença em nossa sociedade. E juntos declaramos: o Brasil é do Senhor Jesus. Queridos, esse domingo está sendo um domingo especial, que nós estamos orando pela nossa pátria. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos ouvir uma canção, vamos cantar juntamente com a nossa querida Ana Paula Valadão, aquela canção do Brasil, que diz que nos 4 cantos desta terra nós já ouvimos soar a voz de vitória, de júbilo da igreja dele, uma igreja avivada pelo poder do Espírito Santo, e que vamos ver muitos outros se convertendo, se ajuntando, fazendo parte dessa igreja do seu, que é o corpo de Cristo, amém? A nossa nação, nos 4 cantos desta terra. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Pela obra que ele já está realizando na nossa nação brasileira. E nós vamos estar louvando a Deus assim. Pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança. O que Deus falou se cumprirá. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama. Reclama a Deus que acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo Você pode cantar isso com fé, irmão? Pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei.
Aleluia! Glória a Deus! Aproveitando a Adriana aqui na frente, nos inspirando tanto com esta dança, por meio desta canção, nós vamos orar. Vou pedir às crianças que fiquem de pé novamente. Elas representam o Brasil. Este ano, pedi ao Renato que nos ajudasse nessa coordenação. E nós pensamos diferente. Todo ano nós chamamos os militares, pedimos que os militares venham com a sua farda. Mas nós entendemos que não somente eles, mas todos nós compomos esta nação. Essa é a cor da nação brasileira. E as crianças representam muito bem. Aqui há todos os segmentos representados. Todos os segmentos. Você também. Você também faz parte dessa nação brasileira. 7 de setembro, amanhã, marcha lá na cidade, na Presidente Vargas, demonstrando o poder bélico brasileiro. Mas não é só isso que compõe e forma essa nação tão bonita que é o Brasil, tão próspera, tão abençoada por Deus, tão rica, de pessoas tão boas, de um povo que crê no Senhor. Vamos orar, vamos profetizar sobre o Brasil agora. Amém? Levante as suas mãos. Senhor, a começar em mim, que possamos ver essa nação transformada. Se dos 4 cantos desta terra existe um povo que te ama, que te busca, que se humilha e que chora, nós queremos neste momento te louvar pelo Brasil. Por vezes, Senhor, pensamos diferente quando vemos tanto descaso, tantos pobres, tantas pessoas desempregadas, tanta corrupção, tanta coisa por fazer. Nós pensamos que o trabalho é imenso, mas esquecemos de que tudo que o Brasil precisa, o Senhor já providenciou. Todas as riquezas necessárias, todos os meios, o Senhor já providenciou. Senhor, faz de nós uma nação cujo Deus é o Senhor. Faz de nós um povo que te ama, um povo honesto, sincero, trabalhador, que ama esta nação brasileira. Senhor, se nesta manhã as crianças vêm aqui à frente dizer o que somos, que elas possam, Senhor, esperar um futuro, de fato elas se tornem aquilo que profetizaram. E quando elas em uma só voz disseram que o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo, que elas possam ajudar a construir esta verdade, e quando homens e mulheres formados forem, possam declarar, de fato, o Brasil é do Senhor Jesus. Nós oramos pelos nossos governantes, oramos por aqueles que nos dirigem, e pedimos, Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia possam varrer esta nação, de norte ao sul, de leste ao oeste, e vermos uma nação debaixo dos Teus pés. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abraça o seu irmão. Diga: meu irmão, você forma esta nação. O Brasil depende de você. Muito obrigado às crianças. Muito obrigado àqueles que entraram com as bandeiras. Podem se assentar. Parabéns, parabéns. Muito bom. Meus irmãos, que bênção, né? Muito obrigado, Hugo. Fizemos diferente hoje. Ao final nós vamos cantar o hino 439. Mas antes, amados, nós entendemos que o Brasil somos nós.
Cada um de nós está num segmento da nação e nós podemos, na montanha onde estamos, ser pessoas de transformação, elementos que levam uma mensagem de paz e de esperança. Eu quero convidar o Paulo Gargano aqui. Paulo, vem cá. O Paulo vai compartilhar conosco, rapidamente, o segmento que ele está, como Deus o tem usado, como ele tem sido bênção aonde ele está. Bom dia, queridos. A graça e a paz. Eu sou o Paulo Gargano aqui. Muitos me conhecem por Paulinho, tá? Mas eu sou membro da igreja desde 99, tá? E sou professor de matemática, né? Atuo na área de educação, do ensino fundamental e médio. E há mais de 12 para 13 anos, né? E eu fui confrontado, quando eu entrei na sala de aula, de como eu poderia fazer diferença ali na sala de aula, né? Porque professores de matemática existem excelentes, muitos que não são cristãos, né? Mas como a gente pode fazer diferença? E eu lembrei de uma palavra de uma irmã, lá do Jardim Novo, que eu era membro de lá, que ela falou numa mensagem que antes de sermos profissionais na nossa área, sermos estudantes numa escola, estarmos num lazer, num futebol, em qualquer área, nós temos que nos lembrar que somos servos de Deus, que somos cooperadores de Cristo. E aquilo mexeu comigo. Quando eu entrei em sala de aula, eu vi aquele público, tudo comigo ali na sala de aula, em 4 paredes, eu falei assim, aqui eu tenho que fazer diferença. E aí Deus me deu a estratégia que eu uso há mais de 13 anos, que é escrever um versículo bíblico toda a aula que eu dou. Escrevo a data no quadro e boto um versículo bíblico. Provérbios, Salmos, Romanos, Corinto. E Deus tem me usado de uma forma muito legal, porque às vezes você pensa que aquilo não faz diferença. Mas quando você vê lá no final, principalmente no final do ano, muitos chegam e falam para mim, professor, você vai ser meu professor ano que vem? Aí eu falei, eu não sei, vai depender. Aí eu falo para eles assim, mas tem professores excelentes aqui. Aí assim, mas não tem as mensagens que o senhor deixa no quadro. Se eu, às vezes, esquecer de decorar alguma coisa assim, que eu sempre levo preparado, e esqueço de botar o versículo, espero Deus me lembrar. Aí, professor, cadê a mensagem, professor? Né? Cadê a mensagem? E Deus tem trabalhado a forma de eu semear a palavra. Muitos que estão se separando, às vezes chegam, professor, essa palavra foi para mim hoje. Né? Então, eu acho que a gente, no ramo que nós estamos, nós podemos fazer a diferença. Entendeu? Pedir a Deus como a gente pode fazer a diferença ali. Eu já tive a oportunidade dentro do Pedro II, pastor. Final do ano de 2013, Deus me deu a direção de ministrar na vida dos alunos do Pedro II. E eu ministrei na vida daquelas pessoas e falei assim, vocês estão com 12, 13 anos, né, hoje? Pensa na vida de vocês daqui a 10 anos. O pastor gosta muito de pensar nisso, né, no futuro. Pensa daqui a 10 anos. Aí eu falei para eles assim, imagina vocês na presença de Deus. Quem estiver com Deus vai estar de uma forma. Quem não estiver na presença de Deus vai estar de outra. E aí eu tenho sido, por Deus, capacitado, né, para lidar com todas essas diversidades que vocês têm visto hoje na sociedade. E eu costumo falar, pastor, que é dentro da sala de aula que a gente começa a ver os sintomas da nação. É o professor que sofre primeiro todo sintoma, homossexualismo, famílias separadas, pais separados, filhos que não têm pais, não têm mães, é dentro da sala de aula. É ali que a gente vê ele que não tem disciplina alguma, não tem respeito nenhum por qualquer pessoa mais velha, nem pelo pai, nem pela mãe. Tá? E é ali que eu tenho sido usado por Deus. Tá? Porque eu vejo que as dificuldades são grandes, mas Deus tem dado muita vitória. Tá? E para terminar, tem um episódio muito interessante que eu dou aula à noite, né? Então, às vezes, a minha escola são 3 turnos, e eu deixo o versículo bíblico lá, pastor. Deixo lá, não apago não. Muita gente de manhã e de tarde quer saber quem é que escreve isso aqui à noite. Aí tem gente que vai para a noite depois, mas é você que escreve, sou eu. Assim, os alunos gostam muito, porque eles perguntam, tá vendo, professor, o que o professor escreve aqui? Assim, e essa é a maneira de você semear a palavra. Você pensa que não está sendo usado, mas Deus tem te usado tremendamente. Amém? Que vocês possam colocar diante de Deus isso. Tá? Eu tenho que ser usado por Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar pelo Paulinho, né, irmãos? Nós vamos orar agora, novamente. Porque hoje é um dia de orarmos.
se é um culto cívico, é um culto de orarmos também por cada um de nós. Quantos aqui trabalham na área do ensino? Por favor, fiquem de pé. Escola, qualquer tipo de área de ensino que você atue, fique de pé. Que bênção. Quantos irmãos, né? Que bom. Deus te dê sabedoria. Permaneça de pé, irmão. Não vou te chamar para vir na frente, não. Fica tranquilo. Muitos já sentam logo. Quantos aqui trabalham na área do comércio? Fiquem de pé. Comércio. Só esses irmãozinhos? Pensei que tivesse mais irmãos. Tem alguns, eu sei. Comércio na área. Né? Quantos aqui trabalham na indústria? Fiquem de pé. Quantos aqui são profissionais liberais? Fiquem de pé, irmãos. Quantos aqui trabalham na área da segurança, da polícia? Fiquem de pé. Militares, fiquem de pé. Eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa. Estou vendo muita gente que... Quem não trabalha, fica de pé, porque metade ficou sentado, né, irmãos? Na saúde, na área da saúde, na saúde, no esporte, transporte, na área do transporte, no governo, servidores públicos, na área financeira, fiquem de pé, nos bancos e tal, quem fica com o nosso dinheiro. O que mais, irmãos, que eu esqueci? Aposentado. Já trabalhou, é verdade. Os estudantes e os aposentados. Eu quero incluir você. Estou vendo que eu... Por último, as donas de casa. E os desocupados. Pô, tem gente sentada, é desocupado. Pastora Veleda, vem aqui orar por cada uma dessas profissões. Irmãos, o Paulo nos representou nesta manhã, amém? Ele nos contou uma estratégia que ele usa para poder contactar cada aluno. E ele falou uma coisa que realmente acontece. Na escola você sente o sintoma da sociedade. É o aluno que não consegue passar de ano, é o aluno que chega irritado. Quando você vai ver, isso está muito lá dentro de casa, nos problemas que eles enfrentam. Vamos orar por isso agora. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, agradecendo, Pai, porque somos brasileiros. Louvamos o Teu nome porque Tu nos plantaste aqui, nessa terra. Neste tempo, nessa geração, somos nós que estamos aqui, Senhor. E queremos fazer toda a diferença. Senhor, nós te agradecemos por cada profissional aqui, Deus. Por cada um que atua em diferentes áreas. As mais diversas, Pai. Talvez nós nem tenhamos nos lembrado aqui de alguma área. Mas, Senhor, somos trabalhadores. Senhor, nós te agradecemos porque Tu já tens levantado a Tua igreja tão poderosa nos 4 cantos dessa terra. E temos visto o Teu poder, temos visto, Pai, o fluir do Teu Espírito no âmbito, nos âmbitos, Pai, de trabalho. Temos visto pessoas se convertendo. Muito obrigada, Deus. Isso é fruto do nosso trabalho, da nossa palavra evangelística, porque Tu tens levantado assim a Tua igreja totalmente nas Tuas mãos, avivada, Senhor, e temos visto o Teu atuar. Mas queremos mais, Senhor. Queremos mais. Então, Senhor, que nesta manhã possamos estar recebendo uma unção fresca, Pai, de ousadia, de autoridade. Você quer mais, meu irmão? Levante a tua mão agora e clame ao Senhor. Senhor, nós queremos mais de Ti.
Por isso, Senhor, quando estivermos na terça-feira ou amanhã, não sabemos, Pai, no nosso trabalho, queremos lembrar dessa oração feita aqui, desta manhã, Deus. Queremos entrar ali com ousadia, Deus, e levar uma palavra de consolo, levar uma palavra de exortação, levar a Tua palavra, Pai, e que vidas possam se render a Ti. Aonde nós estivermos, nós possamos ser ganhadores de almas, Pai. Queremos ver essa nação prostrada aos Teus pés, Senhor. Não daremos descanso, Pai, enquanto não vemos estabelecido o Brasil para louvor da Tua glória. Por direito de redenção, Senhor, nós temos e nós cremos nessa palavra para a nossa nação brasileira, Deus. Então, Pai, usa-nos, eis-nos aqui e usa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Renato, que bênção, né? Que palavra. Que bom. Aleluia. Irmãos, eu quero deixar uma palavra com a igreja nesta manhã. E o texto nós já até cantamos ele hoje naquele cântico. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 11 a 16. Eu quero comentar nesta manhã sobre uma igreja que intercede, baseado nesse texto. E esta igreja é uma igreja que tem algumas atitudes, algumas ações. Mesmo assentados como os irmãos estão, o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, 11 a 16. Deus faz uma aliança com Salomão. E diz o texto assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra em nossos corações. O povo de Deus diz: irmãos, que momento precioso este na vida do rei Salomão. Ele começou a reinar no lugar de seu pai, Davi, depois de um momento conturbado. Começou a reinar e os primeiros atos dele foram construir uma casa, um palácio para si e uma casa para Deus. Um projeto que seu pai Davi havia intentado, mas Deus não permitira a Davi. E Davi, então, quando passava o seu reinado ao seu sucessor, ele o chamou e disse: esta é a planta, é isto que Deus me mostrou, é assim que deve ser, este deve ser o lugar para onde a arca da aliança será trazida e colocada. E Davi, além de dar a planta, orientar seu filho, deu
os recursos necessários, disse onde buscar madeira, onde arranjar as pedras preciosas, orientou Salomão em tudo. E, além disso, deixou uma oferta muito significativa. E quando nós lemos os demais textos da Bíblia, nós vamos ver que não houve falta de recurso para construir o templo. E agora nós chegamos no momento em que Salomão, uma vez construído o templo, ele o consagra. Consagrou, foi tremendo o momento da consagração. Você lê isso em 2 Crônicas, capítulo 5, momento sensacional, quando a nuvem de glória do Senhor entra naquele lugar, como Deus recebendo e aceitando e, de fato, santificando e consagrando aquela casa. Diz o texto que aqueles que adoravam, os sacerdotes, os levitas, não conseguiram permanecer de pé por causa do peso da glória do Senhor. Fizeram sacrifícios, entoaram, louvaram, celebraram. Salomão despediu o povo, cada um voltou para a sua terra, para a sua casa, e foram felizes. De noite, Salomão dorme, feliz. Como é bom quando nós completamos alguma coisa bem. Vemos que chegamos a bom termo, fizemos como devia ter sido feito, fechamos em 100%. Que bom! O sono é um sono de descanso, de fato. A gente chega e descansa. Não há mais preocupação. Completamos. Não foi esta a única obra que Salomão fez, foi um rei muito bem sucedido. Mas naquela noite em especial, depois que Salomão faz uma oração ao Senhor tremenda, Deus visita Salomão. E diz o texto que acabamos de ler, que Deus diz para ele: ouvi a tua oração. Que coisa impressionante. Porque, amados, é bom a gente ver alguma coisa que fizemos. É bom saber que aquilo vai durar. Aquilo vai ser canal de bênção para outros. Aquilo vai ajudar a outros. Aquilo vai ser lugar onde as pessoas vão vir para cultuar, para adorar, para serem cuidadas, para sentirem-se perdoadas e amadas por Deus. Um rei quer fazer o seu povo se sentir feliz. E Salomão foi dormir aquela noite se sentindo pleno de gozo, de satisfação. Mas ele não sabia que haveria uma resposta imediata de Deus à sua oração. E Deus o visita e diz: ouvi a tua oração. Quantos aqui querem saber que Deus está ouvindo a oração? Olha como é que é bom. O próprio Deus chega para Salomão e diz: ouvi a tua oração. Mas não somente isto. Deus diz: ouvi e aceitei. Deus se alegrou. Deus ficou satisfeito com aquilo que Salomão havia feito. E Deus diz para ele: olha, se houver isso, se houver aquilo, se houver dificuldade, se o céu se fechar, se os gafanhotos vierem, se tudo der errado, sabe, Salomão, este lugar eu aceito. E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. E diz mais: os meus olhos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Meus irmãos, quando Salomão acorda, ele fica mais feliz ainda, porque não foi somente o tijolo, a madeira, o ouro, tudo que ele pôde fazer ali. Porque, irmãos, não há coisa melhor quando se faz algo, quando se dá um presente, do que ser o presente caro, bem feito, burilado, do que ver a pessoa usando, do que ver a pessoa dizendo: eu gostei, dizendo: olha, foi excelente o que você fez, estou com ele,
Que bom, olha, eu precisava, eu queria tanto. Isso é demonstração de carinho, de amor. Foi isso que Deus fez com Salomão. Deus disse para Salomão: Salomão, que coisa tremenda. Eu estou alegre. E mais, a minha alegria, Salomão, não vai ser somente com você. Vai ser com todo o povo. Todo o povo. Se me humilhar, se humilhar, se orar, se buscar, em tempos difíceis, em tempos de crise, eu ouvirei. Irmãos, que coisa linda isso, né? Por si só é suficiente para as nossas vidas. Mas eu quero colocar para os irmãos algumas atitudes, algumas ações, que como nós, como igreja que intercede, podemos buscar e orar e ver Deus atentando para aquilo que queremos. O Dr. Russell Shedd, ele usa uma expressão de Blaise Pascal, que ele diz assim: oração é a oportunidade que Deus nos dá de sermos causa e não apenas efeito. A razão pela qual as coisas acontecem deve estar ligada à oração. Exatamente isso que fizemos agora. Orar pela nação, porque nós vamos ver os resultados. Por isso, a razão da oração deve ser buscar a plenitude de Deus em nós. Isto é, estar cheio de Deus. Isto é avivamento. Estar cheio de Deus. Como é que nós podemos realizar isso, irmãos? O texto que lemos, ele assevera alguns aspectos. Vamos lá. O primeiro deles é buscar ao Senhor. Mas não é somente buscar ao Senhor. É buscar ao Senhor arrependido. Diz o texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender. Veja, meus amados, porque se nós não estivermos arrependidos, por que nós buscaríamos a Deus? Por que nós estaríamos buscando o Senhor, se não estivéssemos esperando nele alguma coisa a mais? Precisamos então entender que o arrependimento, seja por identificação, seja o arrependimento por atos que fizemos, alguma coisa, nos leva a Deus. Buscar ao Senhor arrependido. Paulo, o apóstolo, escrevendo em Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2, ele diz que devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo. A palavra aqui, corpos, que entendemos que somos nós, tudo que somos, a nossa totalidade, significa a nossa vida. Apresentar a nossa vida ao Senhor. Sim, irmãos, há uma possibilidade de mudança, de arrependimento pelas coisas que não andam bem, porque há vida. Só há possibilidade de arrependimento porque há vida. Há uma expectativa de vida, uma expectativa de mudança. Em Romanos, no capítulo 6, Paulo trata do batismo nas águas. E quando ele trata do batismo nas águas, ele está falando representativamente, figurativamente, que quando nós somos imersos na água, nós morremos para o mundo. E quando nós levantamos-nos, nós estamos nascendo para uma nova vida. Significa arrependidos para aquilo com uma nova expectativa. E é isso que nós devemos buscar. E o que não foi entregue, lá no capítulo 6, quando falamos do batismo, no capítulo 12, Paulo recomenda que o seja. Ele diz: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Vejam, portanto, irmãos, que o arrependimento não é somente quando eu e você fazemos algumas coisas erradas. É também, mas também representativamente por uma nação. Porque nós temos uma autoridade profética e apostólica, sacerdotal, de nos apresentarmos a Deus pela nação. Quando nós lemos o texto de Neemias, que foi
a reconstrução dos muros, Neemias inicia uma oração no capítulo 2, pedindo a Deus perdão pelo pecado dos seus antepassados. Não que ele estivesse fazendo culto, veneração aos mortos, não. Ele dizendo, nós pecamos no passado, mas ele não estava lá, ele estava se referindo ao pecado dos antepassados. O arrependimento por identificação faz com que Deus ouça a nossa oração. Um segundo aspecto, meus irmãos, é conforme o texto que lemos em 2 Crônicas, fala de uma intercessão objetiva, que gera a resposta eficaz do Senhor. Vejam, a oração se concentra naquilo que Deus quer fazer. Nós temos que esperar na presença do Altíssimo, ouvindo a sua voz. Porque ele promete que vai ouvir e responder. Vejam, quando o Senhor vira para Salomão e diz assim, olha, estarão atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Sabe, amados, o pastor Marcelo, no início desse momento do culto, ele disse assim, alguns pedidos de oração, por exemplo, por irmãos que não estão entre nós, ou porque estejam necessitando das nossas orações. E ele citou alguns irmãos. Por quê? Porque a oração que se faz neste lugar, Deus ouve. Nós colocamos aquela salva de oração, e agora nós temos uma nova salva de oração, que está aqui, bonitinha, vai substituir aquela, que hoje à noite ela já não vai estar mais, e é bonita. E nós pusemos como é que é o nome disso aqui? Uma vasilha de vidro para poder botar fogo. Irmãos, Deus ouve orações tremendas que se colocam ali. Dia desses, um irmão chegou para mim e disse assim, pastor, ore pelo meu neto. Ele está com um problema assim de saúde e ele vai ser operado na quinta-feira. Isso de manhã nós oramos. Depois ele me disse, pastor, não, Deus ouviu a oração, meu neto não vai ser mais operado. Deus curou. Irmãos, a oração tem que ser objetiva. Tem que ser eficaz. Nós não chegamos aqui, não pedimos ao Senhor coisas malucas, como impedir que o Vasco não caia pela terceira vez. Não, isso não tem sentido, isso é coisa translocada. Não é uma oração objetiva, não é alguma coisa que tenha sentido prático. Eu não contei uma piada, irmãos, eu falei o que é objetivo, entendeu? Nós não vamos ficar pedindo coisas que não vou ocupar Deus com determinadas coisas. São coisas que nós sabemos que é erro humano, são pessoas que não cuidaram do que deviam fazer, isso e aquilo. Deus não vai fazer o que você tem que fazer, não. Não adianta você não estudar e chegar na prova e Deus me ajuda, Senhor. Ajuda? E você ficou fazendo o que no tempo anterior? Isso é sem vergonhice. É ocupar Deus com o que não é para Ele estar tomando conta. Deus vai te abençoar. Se você estudar, Deus vai te abençoar. Tem um irmão aqui na igreja que foi fazer prova para ser engenheiro da Colurb. Havia 2 vagas. Ele veio pedir a oração. Ele falou, pastor, ore por mim. Há 2 vagas. Uma é minha. Quero que Deus me abençoe. Sabe como é que Deus vai te abençoar? Deus vai te dar uma boa noite de sono. Deus vai te dar saúde. Você vai chegar lá bem. Você vai sentar e vai fazer a prova. E você vai prestar os teus conhecimentos. E você vai ser aprovado. A oração tem que ser eficaz. A oração tem que ser objetiva. Para que Deus possa te responder. Não peça ao Senhor coisas bobas. Porque Deus não vai te responder. Tem que saber o que vai perguntar. E mais, a oração, ela precisa ser em nome de Jesus e segundo a palavra do Senhor. Você não vai pedir coisa que não é segundo a palavra do Senhor. Irmãos, lá na nossa classe preparatória para batismos e de irmãos que vêm de outras igrejas, eu sempre peço que passem lá, porque conhecem mais perto a gente e os assuntos que a igreja trata. E aí eu conto uma historinha quando eu ensino sobre a oração. Eu conto a historinha de um irmão, isso é verídico, irmão.
Camarada era sem vergonha. Ele foi lá no gabinete. Pastor, eu preciso fazer um gabinete com o senhor. Falei, pô, não, irmão. Sentou lá na frente, o rapaz. E o rapaz sentou lá na frente. Disse assim, pastor, eu vim pedir que o senhor ore pela minha família. Nós estamos passando por um problema, eu preciso que o senhor ore. Eu sou casado, tenho 2 filhos. Eu falei, pô, não, irmão. Qual é o problema? Senhor, pastor, é o seguinte. Eu gostei de uma outra mulher. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Quando alguém fala uma coisa, eu não fico pensando na resposta que eu vou dar, não. Eu primeiro escuto, processo que o cara está falando, para depois responder. Porque se eu começar, ele começa a falar, eu já penso na resposta, eu parei de ouvir. Ouvir é atenção, né? Aí o camarada continuou falando. Eu me apaixonei por uma outra mulher. Eu falei, ai meu Deus, vem bomba aí. Aí ele falou assim, pastor, eu vim aqui para o senhor orar por mim. Porque eu quero ficar com ela. Tem que dar um jeito no meu casamento. Se eu já conhecesse a oração do pastor Cláudio Duarte, Cláudio Claro, Deus te abençoe. Pastor Cláudio Duarte, eu ia dizer para ele, não tem problema, irmão. Vamos orar agora. Senhor, mata esse sem vergonha. Aí está resolvido o problema dele. Duplamente resolvido. Ele acabou o casamento, que ele está desgraçando a mulher e os filhos, e também não se mete no adultério. Né? Mata logo, resolve o problema. Você quer que eu faça essa oração por você? Quem quer, levanta a mão, vem aqui na frente. A gente já resolve a parada, não. Irmãos, Deus não vai ouvir uma oração dessa. Deus vai mandar um raio na cabeça do camarada. Ele não está mais aqui, não. Claro que não. Eu dei logo um chute, botei para fora e disse, irmão, tu deixa de ser sem vergonha, rapaz. Tu vai para casa, se arrepende, pede perdão para tua mulher, leva ela, compra uma joia bonita, espera que tu está errado. Irmãos, veja, nós temos que saber que a nossa oração, ela tem que ser objetiva, segundo a palavra de Deus. E Deus só vai responder segundo a soberania dele. Ele promete que vai ouvir, mas segundo a soberania dele. O terceiro aspecto importante, quando ele responde ao contágio de todos, crentes e não crentes. Sabe, meus irmãos, quando nós lemos esse texto, Deus disse para Salomão, eu ouvirei e abrirei. E quando Deus abre, Ele abençoa aqueles que estão na aba, aqueles que estão perto, aqueles que estão próximos, aqueles que estão junto de você. Quando Deus te abençoa na sua casa, toda a casa é abençoada. Quando Deus te faz prosperar, todos prosperam. Irmãos, esse é o momento do despertamento. Esse é o momento em que Deus vai reconstruir as nossas vidas. É assim que nós devemos olhar para a nossa nação. Deus vai nos abençoar e, por conseguinte, a nossa nação será abençoada. Sabe, nós estamos vivendo um momento muito complicado hoje. Pastor Ivete, a diaconisa Roseli e mais 5 ou 6 irmãs estão em Brasília participando de um seminário que a irmã Rosângela, missionária Rosângela Justino, com outras psicólogas, está organizando, para aparelhar os que trabalham nesta área com relação à questão do gênero. Eu queria que colocasse as 2 fotos que eu mandei para vocês, por favor. Vocês estão conseguindo ver isso aí? Primeira foto, a segunda foto, por favor. A primeira foto mostra um cachimbo individual, a segunda, um cachimbo para grupos. Isso é lá em Brasília. Essa semana, o Congresso se prepara para votar. Muito obrigado. A questão da liberação das drogas para uso pessoal. E aí, no bojo disso, vem tudo. Então, esse cachimbo para uso pessoal e cachimbo para uso de grupos.
Vejam, a quantas anda a nossa sociedade? O que se está fazendo? Se no lugar da capital do país, onde estão os legisladores, tudo caminha, já tem uma indústria preparada, pronta para isso. Quando você fuma por cerca de 50 minutos, usando aqueles cachimbos, serve para usar fumo, maconha e outros alucinógenos, 50 minutos equivale a quase 200 cigarros. É um troço absurdo. Isso é uma coisa que você está permitindo. Algumas pessoas dizem assim: eu tenho o direito de me fazer mal. Eu posso fazer o que quiser para me prejudicar. Tá certo, como pessoa, como indivíduo, você até pode fazer isso. Mas, quando você tem a permissão, e o problema é que a lei, ela permite as coisas de uma maneira que depois o poder executivo, que vai ter que fiscalizar, é que tem que tomar conta do uso e do abuso. E nós temos um custo social muito grande. A lei seca chegou a 2 milhões de veículos ou de motoristas auditados. E tivemos um resultado muito benéfico. Mas quanto custou isto para a sociedade? Não só em acidentes pregressos, de vidas ceifadas, de pessoas que ficaram doentes ou tetraplégicas, mas o custo para a sociedade implementar isso, por conta do uso abusivo, por conta de leis que permitem isso. Vejam, irmãos, nós estamos vivendo este momento, e o texto que lemos diz que se o povo se arrepende, quando nós, como crentes, temos uma atitude positiva, quando nós, como crentes, oramos pela nação, e no âmbito da nossa amplitude profética, nós conseguimos atuar, nós estamos trazendo bênçãos em primeiro plano, objetivamente, para nós e para aqueles que nos cercam. Vejam como é importante nós estarmos onde estamos. Deus nos colocou ali para sermos estes elementos de transformação. O quarto aspecto, e com este eu quero terminar, diz assim: quando este arrependimento ou despertamento interno e externo acontece, todos passam a estar cheios do Espírito Santo. Vejam o que acontece em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. O irmão pode abrir a sua Bíblia e ler. Atos 2, de 42 a 47. Veja o que ocorre na igreja em Atos, a igreja nascente. Por esta razão, irmãos, no mês de agosto e de setembro, nós temos usado, nos cultos de quartas-feiras, o livro de Atos. Nós estamos nos meses de agosto e setembro trazendo mensagens intencionais sobre pequenos grupos, para que os irmãos estejam envolvidos nisso. No mês de setembro, nós começamos agora a mobilização em oração. Estamos num relógio de oração desde o dia 1º de setembro. No final deste culto, eu quero orar por todos os irmãos que estão no relógio de oração. Eu e os pastores vamos estar ungindo todos os irmãos que estão no relógio de oração. Seja 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o tempo que você puder, você vai estar conosco. No final do mês de setembro, nós vamos ter uma reunião com a liderança da igreja, que é uma reunião de mobilização para o início da escola de líderes, no mês de outubro. Tudo isso nós estamos fazendo, estamos trabalhando. Porque, irmãos, nós queremos que esse despertamento interno e externo contagie e todos nós possamos estar cheios do Espírito Santo para proclamarmos as verdades transformadoras. É isso que nós queremos. Em Atos capítulo 2, 42 em diante, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum.
e vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam com singeleza, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Vejam, irmãos, que coisa tremenda quando isto acontece. Há um avivamento. Há um momento em que todos começam a ficar cheios da graça de Deus. Deixa eu comentar com os irmãos. Domingo que vem eu devo trazer uma palavra. Domingo que vem à noite à igreja. Não vai ser completa, vai ser uma parte só. Porque possivelmente no dia 16, que é a segunda quarta-feira, né? Terceira quarta-feira, dia 16, o apóstolo Arles Marques deve vir aqui, e eu convido você a vir. Ele vai falar sobre o Shemitah. Shemitah é o ano do descanso, o 7º ano. E este ano há um momento interessante. Nós vamos ter o ano do jubileu. Então, domingo que vem, dia 13, é Rosh Hashanah, é o dia de cabeça de ano, que é o início do ano judaico, o ano civil judaico. E é o dia 29 de Elul, que é o último ano. Então, dia 13 é o dia 29 de Elul. É interessante que, quando nós olhamos na história, para cada ciclo de 7 anos, que complementa então o Shemitah, que é o ciclo de 7 anos, há um acontecimento em Israel e, por conseguinte, no mundo. Este ano vai ser a 4ª lua de sangue. Lembram-se que e no prazo de um ano, as 4 luas de sangue aconteceram nas festas bíblicas. E esta vai acontecer em tabernáculos. Como disse o pastor Marcelo no início, nós estamos no mês de setembro e a ênfase deste mês é a bodas do Cordeiro. E aí, no domingo que vem, dia 13, nós estaremos entrando nesse período. E se você está observando o que está acontecendo ao redor do mundo, as crises financeiras e econômicas, as bolsas de valores caindo, aqui no Brasil o dólar subindo de uma forma impressionante, o governo já jogou a toalha com relação a atingir a sua meta de inflação. Os Estados Unidos vai começar a subir a sua taxa interna de juros, porque eles querem forçar a ter uma inflação de, no máximo, 2%. Com isso, irmãos, nós vamos ter uma reviravolta no mundo em termos financeiros, econômicos. E se nós já estamos maus, a marolinha que o presidente Lula, à época, disse que a crise de 2008 era uma marola, o tsunami está vindo aí agora. Então, a China, perdendo a sua capacidade de crescimento de 7% para 5%, esses menos 2%, e o Brasil, seu maior parceiro, a China, a maior parceira comercial do Brasil de exportação, o dólar nessa altura, tudo isso está se configurando um plano. E o dia 14, que vai ser a segunda-feira após o dia 13, há uma expectativa muito grande. Isso vai se refletir no dia 23, que é o 8º dia, que é o dia fechando a festa de tabernáculos. Irmãos, por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos na iminência. E a palavra que nós lemos é o seguinte: aquilo que aconteceu em Atos permanece em nós. Porque Atos capítulo 1, verso 8, diz assim: ser-me-eis testemunhas, sereis cheios do Espírito Santo. A igreja está cheia do Espírito Santo. A igreja está aqui para fazer diferença. Se estes são os aspectos que nós vamos viver no natural, nós somos pessoas que vamos trazer o sobrenatural sobre aquilo.
sobre a vida. E nós é que vamos fazer essa diferença. Ah, pastor, você parece uma pessoa que fala tudo de uma forma assim, ilusória. Não, irmãos. Nós estamos aqui para sermos o reino de Deus na terra. Ou você está aqui porque gosta de estar num ambiente como bom, tão bom quanto a igreja. Deus não nos chamou para o piquenique, não, irmãos. Deus nos chamou para o trabalho, para sermos instrumentos de Deus. Assim, irmãos, pode aplaudir o Senhor, amém. Para terminar a palavra, então, ser cheio do Espírito Santo de Deus preconiza pelo menos algumas coisas. Primeiro, riquezas espirituais em Cristo estejam em nós. Ele é a fonte da nossa riqueza. As riquezas de Cristo têm que estar em nós. Nós temos que espelhar Cristo. Temos que estar vivendo isso. Segundo, poder por meio do Espírito Santo. A igreja tem que ter autoridade. Marcos, capítulo 16, diz que nós teremos autoridades. E a igreja precisa dessa autoridade. A igreja precisa exercer esta autoridade. A igreja precisa ocupar o Brasil com o reino de Deus e a sua glória. Terceiro, Cristo precisa habitar em nossos corações, em todas as dependências do nosso ser. Habitar significa estar sem restrição. Sem restrição. Cristo tem que atuar em todas as áreas da nossa vida. A nossa mente tem que ser de Cristo. Nosso comportamento, tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos. Quando eu era jovenzinho, eu li o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? E essa pergunta é assim: o que você estava fazendo? Alguém pergunta, em seus passos, o que faria Jesus? Naquilo que você faz, o que faria Jesus? Então, irmãos, nós precisamos estar com essa vida plena diante do Senhor. A nossa vida com Cristo deixa de ser sacrifício e passa a ser um prazer. A vida cristã é uma vida de amor e de puro prazer em alegrar o coração do Pai. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se não estiver espelhando isso, o que estamos fazendo, irmãos? O que estamos fazendo? Nós queremos que o reino de Deus se manifeste. E isso só será possível por meio de você. Por isso que Paulo diz, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se o Senhor vai nos visitar de madrugada, Ele vai nos trazer uma resposta à nossa oração. Nós vamos ouvir de Deus, eu aprovo o que você está fazendo. Portanto, meus irmãos, precisamos orar para que venha, de fato, a resposta de Deus. Venha um avivamento em nossas vidas, um avivamento nessa nação, um arrependimento. As pessoas se arrependem, elas buscam o Senhor. Buscar com as nossas orações ser a causa e não o efeito. Nós temos que orar para causar a mudança neste mundo. Irmãos, de fato, nós queremos que o Brasil será diferente após um período longo de oração. Sua vida, sua família podem ser diferentes por meio da oração intercessória, que traz o despertamento espiritual. Que Deus nos abençoe. Deixa eu só terminar a palavra com uma experiência viva, fresca, que tivemos segunda-feira passada. A irmã Marta está aí? Eu sou bom nisso, né, irmãos? É interessante. Segunda-feira eu estava lá no gabinete, conversando com um irmão, e a irmã Marta, uma irmã aqui da nossa igreja, chegou muito feliz e disse, pastor, estou trazendo o visitante aqui na igreja hoje e queria apresentá-la ao senhor para que o senhor ore por elas. Eu falei, mas por quê? Ah, porque elas quiseram vir à igreja e então eu as trouxe. Eu falei para ela, Marta, eu não vou orar por elas não. Aí a irmã Marta ficou assim meio sem saber o que fazer. Fala com o pastor disse, eu não vou orar por elas não. Eu falei, Marta, quem vai orar é você. Foi você quem conquistou, foi você quem falou, foi você quem está evangelizando, você que está trazendo. Você vai trazer para eu orar. Elas não me conhecem.
Sabem em quem que elas confiam? Elas confiam em você. Você que vai orar por elas. Aí a Marta ficou assim, eu levantei e disse, Senhor, capacita a Marta para que ela possa orar por essas pessoas. Eu não sei se as 3 irmãs estão aqui hoje. Sabe o nome delas, Veleda? Não, estão aí hoje, pela manhã, as irmãs? A Marta trouxe essas 3 mulheres à igreja, na segunda-feira à noite. Foi a noite da comunhão, foi muito boa. Eu estava lá com os homens, depois acabamos, tivemos uma noite da comunhão muito boa com as mulheres ali na quadra, os homens fizeram uma canjica muito gostosa, irmão João, e as mulheres trouxeram uns quitutes, uma delícia, foi tudo muito bom. Mas, quando elas estavam aqui, compartilhando as experiências e as orações, e pastora Veleda fez o apelo, 7, não é isso, Veleda? 7 mulheres vieram à frente. Quem são essas 7 mulheres? São 7 mulheres do nosso convívio, irmãs. 7 mulheres que as outras mulheres da igreja trouxeram. Dentre essas 7, as 3 que a irmã Marta estava trazendo vieram à frente. Aceitaram Jesus. E a irmã Marta trouxe essas mulheres à frente. E quando foi se saber a razão pelas que elas vinham, elas tinham um problema. Uma delas estava com câncer. E ela veio aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque ela sabe que a oração que se faz neste lugar, Deus ouve. Dentre essas 7 mulheres, havia uma moça, bonita, jovem, passou aqui na frente da igreja e disse, aí, você sabe o nome dela? A Daniele está aqui hoje? Hã? Cadê a Daniele? Está lá em cima a Daniele. Vai lá, Rodrigo. Fica de pé, Daniele. Ah, essa aí, ó. Aleluia. Obrigado, Daniele. Obrigado. Daniele passava na rua, resolveu entrar, entrou e ficou. Culto de quarta-feira, irmãos. Nós terminamos o culto de quarta-feira, uma maneira assim tremenda. E aí eu disse assim, vamos dividir em grupos, como se tivéssemos pequenos grupos. E aí viemos aqui na frente, eu pedi, cada um traz mais 4, mais 3, vieram. Aí o Paulinho disse assim para mim, pastor, manda cada um perguntar o nome do outro. E aí nós fizemos essa brincadeira. Aí tinha um casal aqui. Aí justamente no grupo do Paulinho, do pastor Marcelo, não era isso? Você lembra do nome do casal, Marcelo? Marcos e... Cadê o Marcos? Está aí o Marcos? Estão? Não estão. Marcos e a esposa estavam aqui. E eu perguntei, quem trouxe vocês? Ninguém nos trouxe. Ah, ninguém trouxe? Quem trouxe, irmãos? O Espírito Santo do Senhor. Trouxe. Estavam aqui. E eu perguntei, vocês já entregaram a vida a Jesus? Eles disseram, ainda não. Eu falei, ó, faca e o queijo na mão. Eu falei, Paulinho, pastor Marcelo, olha aí. Aí a Násia orou pela moça e o Paulinho, o pastor Marcelo, orou pelo rapaz. Vira-se a página. Fabiana e o marido estavam no outro grupo, não é isso, Fabiana? E a Fabiana com um problema. Qual era o problema, Fabiana? Estava com líquido, né? Na pleura, com líquido na pleura. E aí eu falei, agora vocês orem, porque todo pequeno grupo nós temos um momento de oração. Orem, pergunte se alguém tem um problema, uma necessidade para orar. Aí a Fabiana disse assim, eu estou com líquido na pleura, preciso que orem por mim. Quem que orou por você, Fabiana? O Roberto, o diácono Roberto do Green Flag, orou pela Fabiana. Na quinta-feira ela foi lá e Deus está operando na vida da Fabiana de maneira tremenda. E ela é aluna da minha classe, subiu 3 andares de escada, sem ofegar, entrou e desceu. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus. Se o meu povo, que se chama, buscar, se humilhar, eu ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei
a sua terra. Aleluia! É isso que o Senhor quer que você faça. Mas nós temos que regar esta nação por meio da oração. Amanhã, coloquei lá no Facebook. Amanhã, onde você estiver, reserve 5 minutos para orar pelo Brasil. Se você estiver em família, ore em família. Se você estiver sozinho, ore sozinho. Reserve 5 minutos. Se puder ser por volta do meio-dia, faça isso. Mas ore, busque ao Senhor. Entre no relógio de oração. Procure os intercessores da igreja. Dê o seu nome para eles. Entre. Eu quero orar com vocês. Nós precisamos de oração. Ore, os motivos de oração estão aqui no seu boletim. Pelos pequenos grupos, pela implantação. Ore pela nação brasileira. Sabe por quê, irmãos? Quando o povo ora, Deus responde. Deus, o que Ele mais gosta é de ouvir as nossas orações. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Pastora Veleda, vamos cantar o hino 439? Quem vai nos ajudar na resenha? Hein? A irmã Silene vai nos ajudar. Vamos cantar com alegria, com pujança esse hino. Depois eu vou pedir que todos que estão no relógio de oração venham à frente. Nós vamos orar por você, vamos despedir a congregação e vamos orar por você. E enquanto cantamos, vão sair as bandeiras, tá bom, querida? E enquanto cantamos, pode pegar a bandeira. Pedro, pode pegar a bandeira. Minha pátria Para Cristo, és a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Apesar do lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus desceu sua graça, te dispense seu favor. salve Deus, a Minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, essa terra do Brasil. quero, pois, com alegria ver meu povo tão gentil, aceitando o Evangelho Essa terra do Brasil. Brava gente brasileira, onde vá devemos servir, ou ficar a pátria pra salvar ou morrer pelo Brasil. Declare com alegria. Salve Deus, Levante a sua mão. minha pátria, Profetize sobre o Brasil. minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, essa terra do Brasil. Aleluia, glória a Deus. Salve Deus, a nossa terra. Glória a Deus. Nós vamos orar, vamos encerrar. E eu quero chamar a você que está participando do relógio de oração. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Pode sair do seu lugar. Ah, pastor, eu não dei o meu nome, mas eu quero fazer parte. Então vem aqui na frente. Desça da galeria, vem estar aqui na frente. Nós vamos depois estar orando por cada um, ungindo os irmãos, pedindo que o Senhor nos abençoe. Eu não vou à porta despedir a congregação. Vou pedir ao pastor Isaías que despeça a congregação ali na porta. Vamos estar orando agora.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu creio no poder da oração. Eu creio que o Senhor tem grande alegria quando nós levamos ao Senhor as nossas causas, as nossas petições, a nossa família, a nossa vida pessoal. Senhor, levamos os nossos negócios, nosso estudo. Senhor, levamos os nossos sonhos. Ah, Senhor, como é bom quando nós podemos entregar isto diante do Senhor no seu altar e pedir: Pai, ouça a nossa oração. Mas, Senhor, nós também pedimos que estejamos arrependidos, se necessário for, para entregarmos a Ti o nosso perfeito louvor, o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Pai, nesta manhã de domingo, nós oramos pela nação brasileira e pedimos: dá jeito no Brasil, dá jeito no Brasil, conserta. Senhor, se há pouco falamos de prognósticos ruins, Senhor, são prognósticos humanos, mas nós cremos que o Senhor é aquele que abre o mar. Nós cremos que o Senhor é aquele que nos faz caminhar pelo deserto. O Senhor nos leva a pastos verdejantes. Ouça a nossa oração, sara a nossa terra. Ouça a oração dos pedidos que estão naquela salva de oração. Senhor, ouça a oração que estão nas nossas metas nobres e que vejamos o Teu poder e a Tua graça. Senhor, que o Teu amor, que a Tua compaixão, que a Tua consolação seja sobre todos quantos nesta casa estão, sobre os irmãos que estão viajando lá em Brasília, sobre aqueles que participam do culto por meio da internet e sobre o Israel de Deus por esta terra espalhada. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Senhor, nós oramos por esses que estão no relógio de oração. Que o Senhor os abençoe, dê força, vigor, em nome de Jesus. Salve Deus, amém.